Alô, alô, salve, salve amigos da TV Soulic, da TV 247, da TVT, Carta Capital, DCM, Blog da Cidadania. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje da TV Soulic, a leitura nem está tão frio. E aqui dentro do restaurante estou protegido. Peraí, vou só melhorar um pouco aqui o cenário. Só um minutinho. Alexandre Felipe dos Santos, bom dia. Raquel Guimarães, bom dia. Peraí, vou só melhorar aqui o aspecto. Prontinho, bem-vindos todos. Everly Sturm, Everly Sturm. Wie nennt man ein bisschen Mazel? Wie nennt man ein bisschen Glück? Bom dia, Fernando Nascimento, Luiz Bergosa. Bom dia, fique à vontade, Roberto Andrada. Leco, é assim que minha amiga Camila me chama, Leco. Leco, eu gosto de chamar de Leco, pode me chamar de Leco. Tranquilamente. Vocês viram a manchete do Globo. Clã Bolsonaro contratou 102 pessoas com laços familiares. Que família é essa? E pra quê? Família fantasma? Maria José Prudente de França, bom dia. Noeli Queiroz, bom dia. Onde vocês estão? Está fazendo muito frio aí? Na cidade de vocês? Aqui em São Paulo, 13 graus. A mesma temperatura da madrugada, às 3 horas, também estava 13 graus. Ou seja, está mais ou menos bom. Fortaleza, claro, muito quente, a terra da Noeli Queiroz. Fortaleza. Sempre quente Fortaleza, sempre quente na Bahia. Nordeste, sempre quente. O Nordeste que não se rendeu a Bolsonaro, vejam só. Quem elegeu Bolsonaro foi o Sul, que é o mais culto, né? É o que tem maior número de pessoas formadas e tudo. Dinheiro, emprego, salário, e no entanto foi o Sul, Sudeste, e o Sul principalmente, né? Que elegeu Bolsonaro. Esse clã Bolsonaro, babá e dona de casa estão entre nomeadas. Quer dizer, eles nomeiam parentes e muitos deles nem trabalham. É a rachadinha, é o Queiroz. Levantamento do Globo revela que desde o primeiro mandato de Jair Bolsonaro como deputado, em 91, foram nomeados para seu gabinete de seus 3 filhos 286 assessores, dos quais 102 têm algum parentesco ou relação familiar entre si. Só da família Bolsonaro são 22. Em vários casos, há indícios de que as pessoas não exerceram as funções dos contratos. Procurados, 2 dos nomeados declararam outras ocupações, negaram ter trabalhado. 2 pessoas declararam outras ocupações. Uma mulher que foi contratada por 15 anos no gabinete de Flávio, com salário médio de 7.300 por mês, informou na justiça ser, entre aspas, dólar. Outra, apesar de contratada por Carlos de 2005 a 2019 por R$10.000 em média, declarou em cartório ser babá. A defesa do senador Flávio Bolsonaro diz que as contratações foram legais. Então não é só o caso Queiroz, o lance deles é esse.
É contratar gente para devolver o salário para eles. É isso. Esse é o resumo da família Bolsonaro. O clã Bolsonaro. Para quem os brasileiros foram entregar a presidência da República? Grande levantamento do Globo. Isso para quem diz que não tem mais reportagem investigativa. Está aqui. A grande família Bolsonaro. Queiroz. O Queiroz é que tem a caixa preta do clã Bolsonaro. Não está sumido, não é interrogado, nada. Hélio Gaspar escreve: a bem-sucedida estratégia da provocação. Bolsonaro queira emular aqui Estados Unidos do Trump. Vocês viram o que aconteceu ontem em El Paso, na frente do Walmart. Um supremacista branco de 21 anos matou 20 pessoas, tem mais 26 feridos, e ali são imigrantes mexicanos, região perto da fronteira do México. Supremacista branco. Bom dia, Norma, bom dia, Théo. Alcenira Fávero, bom dia. Vocês se lembram? Dia 14 de julho, Trump disse para as deputadas democratas, descendentes de imigrantes, para elas voltarem para casa, para voltarem para seus países. Ontem, um maluco vai na frente do Walmart e mata, a sangue frio, quem aparecesse por ali. E é isso que o Bolsonaro quer trazer para cá. E é isso que o Bolsonaro quer implantar aqui. Ódio. Lá, ódio a imigrantes. Aqui, ódio à esquerda, a negros, seja quem for. Não se espera mais nada aqui no Brasil do que o aumento da cultura do ódio. Que é isso que ele instiga. Essa reportagem do Globo é importantíssima para desmascarar o homem virtuoso, o homem que veio para acabar com a corrupção, acabar com a indecência. Esse é um homem que contrata familiares e que devolve o salário para eles.
Tassiano Travasso, bom dia. Walter Kleber, bom dia. Está falando que hoje mais um massacre? É isso? Mais um massacre nos Estados Unidos? Ontem foi El Paso. Maicon Santos, bom dia. Outro massacre hoje em Ohio, Walter Kleber. Não. Hoje pela manhã em Ohio, mais um massacre nos Estados Unidos. Isso acontece no país do Trump. O grande ídolo do Bolsonaro atual. O primeiro é o brilhante Ustra, o segundo é o Trump. Um torturador. E o presidente mais nefasto do mundo, sempre pronto a explodir o mundo. Esse é o Trump, ídolo do Bolsonaro. Exemplo do Bolsonaro. Clã Bolsonaro contratou 102 pessoas com laços familiares. Páginas 4, 5 e 10. Uma reportagem extensa do Globo a respeito das falcatruas da família do capitão. Tá aqui, ó. Olha aqui, a charge do Chico, o homem de família. Ele assina tudo por ele e pelos filhos. Dom Bolsonaro I. Ele acha que é o Dom, está agindo como Dom Bolsonaro I. Bernardo Melo Franco escreve, punidos pela honradez. Ela é Procuradora-Geral da República e mestre em Direito Constitucional. Tornou-se referência nas áreas de direitos humanos e justiça de transição. Ele é físico e engenheiro de telecomunicações. Fez doutorado no MIT, construiu um reator de fusão nuclear e ganhou prêmios internacionais de ciência. Eugênia Gonzaga e Ricardo Galvão poderiam enriquecer no setor privado, mas escolheram se dedicar ao serviço público. Nos últimos dias, os dois foram punidos por exercer suas funções com honradez. A procuradora foi afastada da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, da qual era presidente. Soube da exoneração pela imprensa na manhã de quinta-feira. O governo não se dignou a avisá-la antes de publicar seu nome no Diário Oficial. O físico foi demitido da direção do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Na sexta-feira, ele se apresentou em Brasília e ouviu que sua situação tinha ficado complexa, entre aspas. Foi forçado a deixar o cargo, apesar de ainda ter 1 ano e meio de mandato a cumprir. A Comissão dos Desaparecidos foi criada em 1995 no governo Fernando Henrique. Deve-se a ela o reconhecimento de 479 vítimas da ditadura militar. O trabalho é complexo e permanente.
No ano passado, foram identificadas mais 2 ossadas da vala de Perus, que era usada pelos órgãos de repressão para ocultar cadáveres. Há 6 dias, Jair Bolsonaro espalhou uma falsa versão sobre a morte do estudante Fernando Santa Cruz, pai do atual presidente da OAB. A procuradora Eugênia contestou a declaração com documentos oficiais. O presidente não gostou de ser desmentido e mandou afastá-la do cargo. A fritura do professor Galvão foi mais demorada. No último dia 19, Bolsonaro disse que os dados do INPE sobre o desmatamento da Amazônia eram mentirosos. Ainda levantou suspeitas sobre o diretor, que estaria a serviço de alguma ONG. O físico saiu em defesa dos técnicos e da própria biografia. Aspas. Nunca tive relacionamento com nenhuma ONG. Nunca fui pago por hora. Nunca recebi nada além do meu salário, afirmou. Ele acrescentou que o presidente havia ofendido cientistas de forma covarde, como se estivesse numa conversa de botequim. Durou mais 2 semanas no cargo. As demissões repetem um padrão seguido desde o início do governo. Bolsonaro não admite contestação e intervém em órgãos de Estado para impor suas versões aos fatos. Quem trabalha com independência assume o risco de ser perseguido ou afastado. A regra ficou clara no período de transição, quando a professora Maria Inês Fini reagiu a uma ameaça de interferência no Enem. Não é o governo que manda na prova, ela informou. A frase lhe custou a chefia do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. Seu substituto, Marcos Vinícius Rodrigues, assumiu com uma declaração de subserviência. O dono do Enem é o nosso presidente Bolsonaro. Na quinta-feira, o Planalto nomeou defensores da ditadura para a Comissão de Desaparecidos. O novo diretor do INPE ainda não foi anunciado. Escreve Bernardo Melo Franco, meu colunista favorito do Globo e da imprensa. Olha aqui a matéria explosiva, que não é o Intercept, é o Globo. 4 gabinetes, 32 famílias, 102 parentes. O clã Bolsonaro, Dom Bolsonaro e seu clã. Pessoas nefastas deram poder, os brasileiros deram poder a pessoas nefastas. Dos 286 assessores nomeados por Jair, Carlos, Flávio, Eduardo Bolsonaro, 35% pertenciam a núcleos familiares, 2 negaram ter trabalhado e 2 declararam ter outras ocupações. Desde 1991, deixa eu ajeitar aqui a câmera melhor. Magda Gava, chegou agora, bem-vinda. Bzigdinde, bonjour. Bonjour, bonjour. Paris, Paris. Um dos primeiros parentes nomeados por Bolsonaro foi João Braga, o ex-sogro, avô de seus 3 filhos mais velhos. Nepotismo desde o começo. Não é só nepotismo, é nepotismo misturado com rachadinha, com funcionário fantasma. Magui Vaqui, bonjour, bonjour. Rafael Pereira. Então, olha aqui, daqui a pouco eu canto, tá? Papai, eu quero, papai, eu quero, papai, eu quero twittar. Me dá a senha, me dá a senha.
Me dá a senha, se não vou te matar. Toma, filhinho do meu coração, esta é minha senha, tuita de montão. Diga que eu sou um grande ser humano e manda pro inferno o Gustavo Bebiano. Papai, eu quero. Desde 1991, quando Jair Bolsonaro assumiu seu primeiro mandato como deputado e deu início à trajetória da família na política, o presidente e seus 3 filhos empregaram mais de uma centena de funcionários com parentesco ou relação familiar entre si. Vários deles com indícios de que não trabalharam de fato nos cargos. Pilantragem. Mapeamento feito pelo Globo durante 3 meses, em diários oficiais e com o uso da Lei de Acesso à Informação, sobre todos os assessores parlamentares da família Bolsonaro. Identificou 286 pessoas nomeadas nos gabinetes desde 1991. Dessas, após um cruzamento de informações de bancos de dados públicos e redes sociais, a reportagem identificou que ao menos 102 têm algum parentesco ou relação familiar entre si, fazendo parte de 32 famílias diferentes. O número representa 35% do total dos funcionários indicados no período. O primeiro caso que veio à tona é o da família do policial militar da reserva Fabrício Queiroz, ex-assessor, que emplacou 7 parentes em 3 gabinetes da família Bolsonaro, Flávio, Carlos e Jair, desde 2006. Uma que não era conhecida até agora é Ângela Hernandes Cerqueira, ex-cunhada de Queiroz. Em abril, os 8 tiveram sigilo quebrado em investigação do Ministério Público do Rio sobre a prática na Assembleia Legislativa do Rio de rachadinha, apropriação de parte do salário dos funcionários. Outro policial militar de confiança do presidente, o atual ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Antônio Francisco de Oliveira, também teve familiares empregados nos gabinetes dos Bolsonaro. Foram 3, pai, mãe e tia, em períodos distintos entre 2001 e 2015. Tia do ministro, Márcia Salgado de Oliveira, apareceu nos registros da Alerj como funcionária de Flávio de 2003 até fevereiro deste ano. Em 2014, porém, num processo que tramitou no juizado especial da comarca de Mesquita, na Baixada Fluminense, quando acionou uma empresa de telefonia, Márcia apresentou uma procuração escrita de próprio punho, na qual informou que sua ocupação era, entre aspas, dólar. Funcionária fantasma dos Bolsonaro. Além disso, em 16 anos, ela jamais teve crachá emitido pela Alerj, procedimento que a casa sempre recomendou a todos os seus funcionários. Procurada por telefone, Márcia disse que não trabalhou na Alerj. Após a reportagem citar seu nome completo e perguntar se trabalhou para Flávio, ela disse: "Não, meu amor, você ligou para a pessoa errada", disse Márcia, que em seguida desligou e retirou sua foto do WhatsApp. Em todo o período no gabinete, ela recebeu um salário bruto médio real de R$ 7.300 por mês.
Esse esquema funciona assim: você contrata um funcionário e diz a ele, você não precisa nem aparecer aqui, você me dá tanto do teu salário e fica com o resto, me dá 90% e fica com 10%, mas não precisa fazer nada. Esse é o esquema da família Bolsonaro na política brasileira. Roubo, corrupção, é aí que está a corrupção, aí que está a organização criminosa, aí que está a quadrilha Bolsonaro. O gabinete de Carlos Bolsonaro na Câmara de Vereadores também abriga um militar de confiança, o sargento da reserva do Exército Edir Barbosa Góes, que teve parte da família empregada. Desde 2001, estiveram empregados a esposa Neula, a irmã Nadir e os 2 filhos, Rodrigo e Rafael. O Globo falou com Rafael, que é nutricionista, e perguntou se ele havia trabalhado na Câmara Municipal. Ele disse que não. Dias depois, confrontado outra vez com a informação, disse que estava na correria e mandou mensagem falar com o atual chefe de gabinete, Jorge Fernandes. Procurado no último dia 24, Fernandes não deu retorno. O salário bruto médio real de Rafael, no período da Câmara, foi de R$ 6.700 por mês. Em abril, o jornal Folha de São Paulo já havia revelado que Nadir, mesmo nomeada no gabinete de Carlos entre 2008 e janeiro deste ano, disse que jamais trabalhara para o vereador. A família do presidente teve 22 integrantes nomeados nos 4 gabinetes ao longo de quase 3 décadas. Um dos parentes que Bolsonaro nomeou foi seu primeiro sogro, João Garcia Braga, o seu Jó. Ele é pai de Rogéria Nantes Braga, mãe dos filhos mais velhos do presidente. Braga constou como seu assessor entre fevereiro e novembro de 1991. Depois da Câmara dos Deputados, ele foi nomeado pelo neto, Flávio, na Alerj, onde permaneceu de 2003 a 2007. Do total de 286 funcionários, 40 transitaram em mais de um gabinete. O salário bruto médio real de Braga foi de R$ 9.700 por mês. Químico aposentado, Braga nunca teve crachá de identificação funcional da Alerj e mora em Resende, no sul fluminense, pelo menos desde o fim dos anos 60. O Globo abordou Braga na frente de sua casa, mas ele não quis comentar. Depois, procurado por telefone, reiterou que não iria se manifestar. 2 vizinhos de Braga disseram que nunca ouviram falar que ele trabalhasse para a Alerj. Para onde foi seu salário? Quando Bolsonaro se separou de Rogéria e passou a viver com Ana Cristina Siqueira Vale em 1998, os pais dela também se tornaram assessores dele na Câmara. Junto vieram diversos outros parentes dela, tanto no gabinete do presidente, como no dos filhos Carlos e Flávio. Ou seja, ele usava a máquina pública como se fosse pensão. Em vez de pagar pensão para a ex-mulher, ele empregava os parentes da ex-mulher. Devido à investigação do MPRJ sobre a suposta prática de rachadinha, os parentes da Ana Cristina Siqueira Vale tiveram sigilo fiscal
e bancário quebrados com autorização judicial. E são 10 no total, além de Braga e Léo Índio, sobrinho do presidente, que foi funcionário da Alerj entre 2006 e 2012. Vejam o presidente que os brasileiros elegeram. Neres, Júlio César Ribeiro Pereira, bom dia. Marcelo Silva, bom dia. Entre os funcionários com relação de parentesco identificados pelo Globo no gabinete de Carlos estão Diva da Cruz Martins e a filha Andréa. A primeira esteve lotada entre fevereiro de 2003 e agosto de 2005, e a segunda de 2005 até fevereiro deste ano. Em novembro de 2013, no entanto, quando Andréa deu entrada nos papéis de seu casamento no cartório de Nova Iguaçu, identificou-se como babá. Salve Valéria Valadão, salve Inês Raimundo, Rosa Maria Procheira, salve, salve. Diva, ao ser questionada pelo Globo se tinha trabalhado na Câmara, negou. Não, nunca. Ao ser informada de que seu nome constava entre os assessores, reagiu com ironia. Que bom que aparece o meu nome. Finalizou entrando em casa. O salário bruto médio real de Diva no período foi de R$9.000 e o de Andréa R$10.700 por mês. Uma das funcionárias mais antigas do gabinete de Carlos não é conhecida no local de trabalho. Nomeada no dia 1º de abril de 2001, Regina Célia Sobral Fernandes, mulher de Jorge Luiz Fernandes, chefe de gabinete do vereador, foi procurada pelo Globo na Câmara. Um funcionário afirmou não conhecer nenhuma Regina que trabalhasse no local. Procurada diretamente pelo telefone, ela se esquivou dos questionamentos 2 vezes e encerrou a ligação. O salário bruto médio real dela desde 2001 é de R$7.400 por mês. Vejam as falcatruas do clã Bolsonaro. Antes de ser nomeado no gabinete de Carlos, o marido de Regina trabalhava como assessor de Jair Bolsonaro em Brasília. No gabinete do então deputado federal, o atual chefe de gabinete de Carlos foi nomeado junto com outros 2 familiares. O cunhado, Carlos Alberto Sobral Fernandes, de 95 a 97, e a ex-cunhada Maria Janice Andrade Franco, que ficou lotada de 1991 até setembro de 2000. O escândalo do clã Bolsonaro. Do total de 286 funcionários, 64 tiveram sigilo quebrado a pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro na investigação sobre a suposta prática de rachadinha no gabinete de Flávio na Alerj. No fim do ano passado, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, apontou movimentação atípica de R$1.200.000 entre 2016 e 2017, nas contas de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio. O COAF também identificou em outro relatório depósitos fracionados em dinheiro em um período de um mês que somam cerca de R$96.000 na conta de Flávio. No mês passado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, concedeu liminar em resposta a um pedido de Flávio
suspendendo investigações baseadas em compartilhamento de dados do COAF, sem prévia autorização judicial. Vestiu uma camisa furada e um chinelão. Tirou foto no Alvorada muito doidão. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz. E sorria quando o Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Vestiu uma camisa pirata e um chinelão. Tirou foto no Alvorada muito doidão. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz. E sorria quando o Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Falando em Flávio, olha ele aí, olha o Flávio aí. Nomeações foram legais, diz Flávio. Tudo é legal. Tudo é legal. Para a família Bolsonaro, tudo que eles fazem é legal. Só que não, só que é tudo ilegal. Vestiu uma camisa pirata e um chinelão. Tirou foto no Alvorada muito doidão. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz. E sorria quando o Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Senador defende critério de contratação de assessores. Jair, Eduardo e Carlos não quiseram comentar. Olá, Meire Marques, bom dia, tudo bem aí? Após fazer o levantamento que apontou a contratação pela família Bolsonaro, ao longo de 28 anos, de 102 pessoas com laços familiares para seus gabinetes no Legislativo, o Globo procurou, no último dia 24, o presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro para comentarem os critérios de contratação, a nomeação de familiares e as funções de alguns de seus assessores. César Fábio Miller, Ana Lúcia Moraes, bom dia, do Rio de Janeiro. Em resposta, o advogado do senador Flávio Bolsonaro, Frederic Vassef, afirmou que a nomeação dessas pessoas ocorreu de forma transparente e de acordo com as regras da Assembleia. Quer dizer, não tinha crachá e é de acordo com as regras. Bom, a defesa tem que defender, eu não é. Todas as pessoas que foram nomeadas, foram qualificadas, trabalharam, tudo mentira, claro. Bom, depois o Palácio do Planalto disse que não comentaria o assunto. Em ocasiões anteriores, como em junho deste ano, Bolsonaro disse que confia em Flávio e que Fabrício Queiroz precisava se explicar. Quem precisa explicar tudo é o Bolsonaro, que sabe de tudo. O vereador Carlos Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, futuro embaixador brasileiro nos Estados Unidos, foram procurados por meio de suas assessorias, mas não responderam. Bom dia, São Borja, Rafael Pereira, bom dia, Américo Fortal. São Borja 40 graus, Rio 40 graus, São Borja 40 graus. Carlos foi questionado sobre as funções dos ex-assessores, como a babá Andréa Cristina da Cruz Martins e sua mãe, Diva da Cruz Martins, membros da família Barbosa Góes e Regina Sobral Fernandes, mulher do atual chefe de gabinete do vereador Jorge Luiz Fernandes. Já Eduardo Bolsonaro foi questionado sobre seu ex-chefe de gabinete, Jorge Antônio de Oliveira Francisco, atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência. A mãe de Jorge Antônio, Marília de Oliveira Francisco, esteve lotada no gabinete do deputado entre 2015 e 2016. A assessoria do ministro também não retornou o contato.
Já a defesa de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio na Assembleia Legislativa, que teve parentes lotados no gabinete, afirmou que todas as perguntas relacionadas à investigação do Ministério Público do Rio já foram respondidas. Balela, balela, mentiras, mentiras. Clã Bolsonaro. Por que tanta família? O que fazem esses familiares? Muitos dos quais nem trabalharam no gabinete, muitos dos quais não tinham crachá e recebiam altos salários. Familícia. Essa é a família Bolsonaro, esse é o homem que os brasileiros escolheram para comandar os destinos de um país que está numa situação econômica devastadora, ruinosa. Esses os brasileiros escolheram para tirar o Brasil da crise. Lauro Jardim. Vamos ver aqui o que diz o Lauro Jardim. O primeiro round, Jair Bolsonaro reabriu o seu conhecido arsenal de brutalidades, desta vez contra Felipe Santa Cruz, pouco mais de um mês após o seu primogênito sofrer uma derrota judicial para a ordem no STJ. No dia 24 de junho, o ministro Og Fernandes negou um pedido de indenização por danos morais, movido por Flávio Bolsonaro contra a OAB Rio de Janeiro. O 01 pleiteava o ressarcimento de supostos prejuízos por ter ficado 4 anos com sua carteira de advogado suspensa pela entidade. Acho que eu vou colocar um casaco, que está ficando frio aqui. Se eu vou participar da entrevista do Lula 247, não sei, meu caro. Provavelmente não, porque tem pessoas mais importantes do que eu para entrevistar o Lula. Deve ser 2 pessoas, né? Uma pessoa naturalmente vai ser o Leonardo Atush, muito justamente, e a outra pessoa deve ser alguém que ele vai escolher. Só um instantinho, vou colocar um casaco, está ficando frio, mesmo aqui no restaurante. Agora sim. Opa! Mesmo aqui dentro agora ficou frio. Deixa eu ver. Vamos fechar o casaco. Mas olha, não faço nenhuma questão de ir a Curitiba, viu? Porque eu detesto avião. Então, olha... Entrevistei o Lula 200 vezes, quando o Lula nem era o Lula. Depois que ele foi presidente, jamais entrevistei o Lula. Mas é meu amigo e continuamos amigos. Onde é que eu estava? Aqui, no Lauro Jardim. Primeiro round 2. O imbróglio vem da década passada. Flávio conseguiu uma liminar para fazer o exame da OAB quando ainda era estudante de Direito e passou na prova. A liminar, porém, acabou cassada. Assim, seu registro de advogado ficou cancelado entre 2006 e 2010 e só depois foi restabelecido administrativamente. O STJ vetou as pretensões de Flávio por considerar legal o critério adotado pela entidade de só permitir que bacharéis prestem o exame. E adivinha quem presidiu a OAB Fluminense, seccional em que Flávio é inscrito entre 2013 e 2015, quando o processo já corria a todo vapor? Sim, Felipe Santa Cruz. É só o começo. Outra notinha do Lauro Jardim. Deltan Dallagnol pode não se lembrar de tudo, mas, obviamente, sabe até onde costumava ir
em suas conversas de Telegram. Privadamente, Deltan tem dito que ainda estão por vir novos capítulos de constrangimento com ministros do Supremo, que estrelaram seus diálogos virtuais. Eleições 2020, linha direta. ACM Neto entrou para o grupo de interlocutores frequentes de Luciano Huck. Os dois estão se falando toda semana. Sem chance, as chances de o autoproclamado candidato a vice de Jair Bolsonaro em 2022, Marco Feliciano, conseguir seu objetivo, as chances estão próximas de zero. Nem o Lauro Jardim escreve direito, hein? Bolsonaro simplesmente não considera Feliciano para o cargo. Gil versus Unilever. Gilberto Gil entrou com uma ação na Justiça do Rio contra a Mãe Terra, a mesma que produz uma linha de produtos orgânicos assinada por Bela, sua filha. Motivo: a marca da Unilever usa um verso da música Drão. O amor da gente é como um... Na embalagem do remix Grão, Gil pede indenização de no mínimo R$200 mil e que o trecho da canção deixe os pacotes do produto. A propósito, antes de dedicar-se à música, Gilberto Gil trabalhou na Unilever. E continua a guerra entre a PGR e o STF. PGR pede nulidade de inquérito aberto por Toffoli. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, aquela que está protegendo Deltan Dallagnol, emitiu um parecer contrário ao inquérito aberto de ofício pelo STF para apurar a divulgação de notícias falsas e ataques virtuais contra ministros da Corte. No texto, Dodge diz que o inquérito usurpa competências do Ministério Público, fere a Constituição e afirma que a sua existência cria um verdadeiro tribunal de exceção. Raquel Dodge é aquela que foi subserviente ao Michel Temer, foi entregar sua cartinha, o convite para a posse na casa do Michel Temer, e agora é subserviente a Jair Bolsonaro. Ela não está na lista tríplice da sucessão da PGR, mesmo assim, se ofereceu para continuar no cargo, está fazendo de tudo para não melindrar o clã Bolsonaro, essa família que assalta o Brasil desde 1991. E o prêmio foi eleger o chefe do clã presidente da República. Hélio Gaspari escreve, ele é assim mesmo, mas é estratégia. Sou assim mesmo, não tem estratégia, disse o presidente Jair Bolsonaro à repórter Jussara Soares. Meia verdade, ele é assim mesmo, mas há uma estratégia para lá de bem-sucedida no seu estilo inflamado e provocador. Em 2005, ele era um deputado periférico. Havia defendido o fuzilamento do presidente Fernando Henrique Cardoso e foi entrevistado por Jô Soares. O vídeo está na rede. A conversa durou 21 minutos. Lá pelo final, Jô tocou na ideia de se passar FHC pelas armas e Bolsonaro respondeu rindo: se eu não peço o fuzilamento de Fernando Henrique Cardoso, você jamais estaria me entrevistando aqui agora. Bingo. Se Bolsonaro não tivesse falado no desaparecimento de Fernando Santa Cruz, talvez houvesse mais gente falando dos 12 milhões de desempregados. Essa é a parte do comportamento do atual presidente
que pode ser chamada de estratégica. A outra é a sua maneira de ser, e nela há dois componentes. Numa estão suas opiniões, que, como as de todo mundo, podem mudar. Noutra estão os seus próprios fatos, que são só dele. Quando Jô classificou a ideia da execução de FH como barbaridade, Bolsonaro explicou: barbaridade é privatizar a Vale do Rio Doce, como ele fez. É privatizar as telecomunicações. É entregar as reservas petrolíferas para o capital externo. Mudou de opinião, tudo bem. Agora ele que está entregando tudo para o capital externo. Bolsonaro, contudo, tem seus próprios fatos, que não fazem parte do mundo real. Ele não sabe como militantes da PML mataram Fernando Santa Cruz, porque isso não aconteceu. Na mesma entrevista com Jô, Bolsonaro relembrou um crime cometido por terroristas que acompanhavam Carlos Lamarca. No mundo dos fatos, em maio de 1970, Lamarca e um grupo de militantes da vanguarda popular revolucionária que treinavam técnicas de guerrilha no Vale do Ribeira foram descobertos e enfrentaram um pelotão da Polícia Militar, comandada pelo tenente Alberto Mendes Júnior. A tropa se rendeu e o tenente ofereceu-se para ficar como prisioneiro em troca da libertação dos sargentos, cabos e soldados. Dias depois, no meio da mata, os 5 captores que conduziam o tenente viram que ele seria um estorvo, capaz de denunciar sua localização. Decidiram matá-lo, e um deles, Yoshitami Fujimori, abateu, golpeando na cabeça com a coronha de um fuzil. Meses depois, um dos captores de Alberto Mendes foi preso, localizou a sua cova e foi libertado em 1979 pela anistia. Em 1967, na Bolívia, o Che Guevara capturou 30 militares, não matou ninguém. A cena do assassinato do tenente não bastou ao deputado Bolsonaro. Com seus próprios fatos, ele disse a Jô que Lamarca torturou barbaramente, fez com que ele engolisse os próprios órgãos genitais e o assassinou a coronhadas. Bolsonaro tirou os detalhes escatológicos do acervo de barbaridades do exército japonês durante a Segunda Guerra e ainda assim exagerou ao nível da inverossimilhança, pois nenhum homem consegue engolir seus órgãos genitais. Ao fim das contas, em 2005, como hoje, era estratégia, mas sou assim mesmo. Eu nasci assim, Gabriela. É o Bolsonaro Gabriela. As barbaridades que esse homem já falou na imprensa, e mesmo assim foi eleito, eu jamais vou entender. Eu jamais vou entender os brasileiros que votaram nesse monstro. E esse monstro, as suas monstruosidades atingem a todos, inclusive aos que votaram nele. Moro na vazante. Moro, um juiz parcial, só absolve os seus e condena sem ter certeza. Mas que torpeza no seu governo, tem Laranjal, tem Queiroz e Mourão, Paulo Guedes e uma ministra chamada Tereza. Durante 5 anos, diz Hélio Gaspari, no Globo, durante 5 anos, o juiz Sérgio Moro
surfou na boa vontade da imprensa. Como ministro, virou vidraça e está enfrentando a maré baixa da pior maneira possível. Coloca-se no papel de vítima reclamada. Não funciona, até atrapalha. Hélio Gaspari, no Globo. Longe dos holofotes, a nova rotina de Joesley. Vamos ver aqui o que diz o Globo a respeito do Joesley Batista, o homem que quase derrubou Temer, o homem que gravou. Tem que manter isso aí, viu? Delator de Aécio e Temer aguarda julgamento pelo STF de possível rescisão de sua colaboração. Xingado em público, evita ir a restaurantes e pouco sai da mansão em São Paulo. Parou de beber há 1 ano e se dedica a administrar escola de seu grupo. Matéria de Tiago Erdi. Esse é o filho de um jornalista famoso, Erdi, que trabalhou no Pasquim. Ancorado na beira do rio em Santo André, vilarejo que pertence a Santa Cruz de Cabralha, no litoral sul da Bahia, o restaurante Gaivota sempre foi conhecido pela moqueca, pelos petiscos de frutos do mar e pela tranquilidade. Há 2 semanas, parte disso mudou, quando recebeu a visita do empresário Joesley Batista, dono do conglomerado JF. Acompanhado da família, Joesley foi hostilizado e teve de deixar o restaurante em meio a xingamentos de frequentadores, como ladrão e safado. Era para ser uma viagem de descanso com o filho recém-nascido à Bahia, terra da esposa Tiziana Vilas Boas, aquela que era apresentadora do Jornal da Band e virou a mulher de um escândalo. É para evitar episódios como este que Joesley não frequenta restaurantes em São Paulo, cidade onde vive. Na maior parte do tempo, segue recluso em sua luxuosa casa na região dos Jardins, vestindo tornozeleira eletrônica e proibido, assim como o irmão Wesley Batista, de participar da gestão das empresas do grupo JF. Ele não pode interferir, por exemplo, na bilionária disputa judicial com a Paper Excellence do indonésio Jackson Wijaya pelo controle da Eldorado Celulose. Adversários dizem haver razões para desconfiar do respeito de Joesley à restrição. Um dos motivos seria a pouca idade do seu sobrinho Aguinaldo Ramos, atual presidente da Eldorado Celulose. O mesmo argumento é no caso de outro sobrinho, Wesley Júnior, que ocupa o 2º cargo mais importante da JBS, a maior produtora de proteína animal do mundo. Ambos têm menos de 30 anos. De outro lado, aliados rechaçam o descumprimento da restrição e adiantam o que é um pleito dos irmãos no âmbito da justiça: voltar a trabalhar em empresas do grupo que estiveram fora das investigações. Dizem que apenas dessa forma será possível garantir o cumprimento do acordo com o Ministério Público Federal, que prevê o pagamento de uma multa de 10 bilhões de reais em 25 anos. Isso vai resultar na quebra da Friboi, não tenham dúvida, da quebra da JF. É o que a Operação Lava Jato tem feito com os conglomerados brasileiros. A Lava Jato tem assassinado as indústrias brasileiras
que passam a ser vendidas para o capital americano. É isso que vai acontecer com o Joesley. Isso já aconteceu com o Grupo Chaim. O Grupo Chaim acabou, foi desmantelado, milhares de empregos soterrados. A família Chaim ficou sem nada. Agora querem tirar o imóvel em que mora o senhor Salim Chaim. A mesma coisa vai acontecer com a JF, com a Friboi. A Operação Lava Jato vai exterminar com as indústrias brasileiras. É o que já está acontecendo. Enquanto a família Bolsonaro continua mandando no país. Bolsonaro emula Trump e sobe tom em agrado à base, diz a Folha de São Paulo. Falas do presidente tiram radicais da solidão habitual, escreve Fernando Bizarro na Folha. Qual a origem do mito Bolsonaro? O homem que diz impunemente o que todos pensam, mas ninguém diz. E não há instituição capaz de friar eleitorado disposto a dar o poder aos autoritários. Eu nunca vou entender. As pessoas votam para ter alguém que vai acabar com as suas liberdades. Foi isso que aconteceu no Brasil. As pessoas votaram para ficarem presas de um sujeito totalmente desequilibrado. Moro omitiu palestra paga quando era juiz federal. Mais uma do Intercept, está aqui no Globo. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, omitiu palestra remunerada que deu em 2016, ao prestar contas de suas atividades quando era juiz da Lava Jato. O evento é citado em mensagens trocadas com Deltan Dallagnol, obtidas pelo The Intercept e analisadas com a Folha. Moro fala em possível lapso, nada havendo a esconder. Nada havendo a esconder. Moro. Era uma vez um Moro mau que resolveu virar alguém, mas era um Zé ninguém e arriscou, mas logo se estrepou. Bolsonaro convidou e ele logo aceitou um belo ministério, o que era um despautério, mas Moro escutou Bolsonaro avisar, só vai pra STF se fizer o que eu mandar. Moro canta, dança, só não tira o paletó e diz que o Bolsonaro é o mito, é o primeiro, é o maior. Bolsonaro percebeu que o Moro já se derreteu, pra você ver que toga é viciante como droga. Só posso lhe dizer, Bolsonaro agora traz o Moro na coleira, que não julga nunca mais. Folha de São Paulo, disparates, escreve Marcos Lisboa. O inferno é povoado por mal-intencionados. Pouco se menciona, porém, os que de boa fé abrem as portas das trevas. Aqueles que, imbuídos das melhores intenções, por vezes causam malefícios de fazer inveja aos anjos tortos. Foi um desses anjos que propôs a Deus submeter Jó a muitos infortúnios de modo a testar a sua fé. Esse drama bíblico foi reescrito por Goethe. Dessa vez, a vítima foi Fausto, homem desejoso do conhecimento e da realização, mesmo que em troca da sua alma ao diabo. Goethe foi generoso e no fim tudo termina bem. Como em Jó, o diabo é enganado, o bem triunfa e o velho Fausto vai para o céu, depois de muitas provações e demasiados equívocos. Pena que na vida real nem sempre seja assim. O novo governo oscila entre o desatino de quem não sabe muito bem do que fala
e a boa intenção dos seus auxiliares. Poucos impressionam pelo saber do ofício, como Rogério Marinho e Mansueto. A condução da reforma da Previdência e os alertas sobre a situação fiscal contrastam com as muitas promessas de pílulas contra o câncer. Nada mais fácil do que constranger os aliados com a lembrança dos argumentos recentes do mandatário e dos seus filhos. O núcleo íntimo parece não saber dos desafios que o país enfrenta e fica a inventar polêmicas descabidas que combinam insensatez com brutalidade. Em meio ao destempero, o governo anunciou propostas para melhorar o ambiente de negócios. A intenção é bem-vinda, pois a burocracia tortuosa dificulta o empreendedorismo e a criação de empregos. A agenda de aumentar a liberdade econômica e de promover maior abertura comercial procura reduzir os empecilhos que nos têm condenado à estagnação. O diabo, porém, mora nos detalhes. O governo tem tido dificuldade em implementar suas promessas, como zerar o déficit primário, meter a faca no sistema S e obter R$1 trilhão com privatizações e outro trilhão com venda de imóveis, para citar apenas alguns exemplos. As propostas de desvinculação de R$1,5 trilhão promete muito, porém vai entregar pouco. Afinal, quase todo o orçamento está comprometido com gastos que não podem ser reduzidos por força da Constituição. Melhor tomar cuidado com anúncios que animam plateias, mas se revelam castelos de areia. Isso tudo depois de muitos disparates, como as propostas da nova CPMF e de moeda comum com a Argentina, o peso real. Vai valer a inflação de 42% ao ano no país vizinho ou a nossa de 4%? Os crentes deveriam ler com cuidado as cláusulas do contrato antes de entregar as suas almas. Um banquinho e R$1 trilhão, muita privatização, pra juntar aquela dinheirama. Muita grana vai entrar, a reforma vai passar. Da janela vejo o povão chorando e grunhindo. Quero a vida sempre assim, R$1 trilhão perto de mim até a gente afundar. Eu que era um traste, sem um lugar no mundo, ao conhecer Bolsonaro, descobri como enganar muitos trouxas. Meu amor, um banquinho e R$1 trilhão, um banquinho e R$1 trilhão. Meus amigos da TV Sonic, da TV 247, você quer que eu cante mais, Magui? Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma. Será que eu trouxe o meu caderninho com as paródias? Ou não trouxe? Não trouxe hoje. Deixa eu ver se eu lembro. Eis aqui, não. Garota de Ipanema. Garota de Muzema. Olha que coisa mais feia, governo sem graça. Olha que coisa mais feia, mais falta de graça. É esse governo que só faz trapaça e que ninguém vê a hora de acabar. Este governo não gosta de gay e cinema, mas tem amizade na tal de Muzema, aonde o lema é primeiro atirar. Ai, já não tem mais mocinho. Ah, só tem dedo em riste. Ai, a pobreza persiste.
a pobreza, que não é só minha, que também é da vizinha. Ah, se ele soubesse que onde ele passa, o mundo chorando, só vê a desgraça, ele é o caminho de todo o terror, de todo o terror. A canção é Ides, de Elizabeth Azevedo. Então, para Elizabeth Azevedo, wie nimmt man a bissel Masel, wie nimmt man a bissel Glück, des Rädel soll so schön drehen, ihn bringen mein Masel zurück, die Welt ist bald schaffen geworden, für alle Menschen gleich. Wie nimmt man a bissele, nur schon a bissele, wie nimmt man a bissele Glück. Meus amigos, muito obrigado a todos por assistirem ao primeiro programa de hoje. À tarde estarei com vocês de novo, apesar do frio, para conversarmos mais um pouco, para cantarmos mais um pouco. Aí eu vou pegar meu livrinho de paródias e vou cantar para vocês para domingo, antes do jogo do clássico Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, logo mais às 7 da noite. Muito obrigado a todos, meus amigos. Bom domingo, bom almoço. Até mais tarde. Tchau.